meus amores, sejam todos bem-vindos ao canal. Eu sou Ju Freire, aqui do canal Mística Flor. E nesse canal nós falamos sobre cartomancia, espiritualidade, biologia e muitas outras coisitas mais. Se você está chegando aqui agora, não deixe de se inscrever e ativar o sininho para receber as nossas notificações. E vem comigo dar um mergulho na nossa finalização aqui dos significados das cartas. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre as cartas da chave, dos peixes, da âncora e da cruz. Nós vamos fazer o fechamento dessa série com os significados. Lembrando que estamos todos aqui para aprender, para compartilhar, para se doar. Esse canal não tem a intenção de ser verdade absoluta, até porque é aquele ditado, aquela máxima: para uma verdade existem várias verdades, existem várias outras histórias. Então o canal tem a função de trazer mais conhecimento, não como conhecimento absoluto, mas para agregar nos seus estudos, para acrescentar, ampliar o seu repertório de mundo, fazer com que você crie novas conexões. Afinal de contas, nós somos seres pensantes, seres que fazem sinapses nervosas e através dessas sinapses vão criando-se conexões. Quanto mais a gente conhece, mais sinapses a gente vai criando, mais sinapses vão sendo realizadas, ou seja, mais canais dentro de nós vão se conectando, mais coisas vão fazendo sentido, e é essa a função aqui do canal, é essa a minha função e essa é a minha missão aqui com vocês. Então, dentro desse fechamento que nós faremos hoje aqui nesse vídeo, nesse último vídeo para fechar esses significados, eu quero que vocês reflitam sobre as 36 cartas, E qual é o intuito de aprender os significados? É aplicar. Quer dizer, como eu falei, que aqui vocês estarão se deparando com a verdade absoluta? Não, muito pelo contrário. Aqui é apenas mais um pouquinho do meu conhecimento, um pouco do que eu sei, para compartilhar e aprender com vocês também. Porque eu recebo muitos comentários trazendo: olha, eu li o livro tal, tal carta pode ser tal coisa. E é muito bacana porque às vezes tem coisas que eu não sei. Então a gente também tá aqui aprendendo, a gente também tá aqui para ter essa troca. E antes da gente começar o nosso vídeo com os significados, vou mostrar para vocês, porque tem uma novidade. Todo vídeo que eu faço aqui, eu falo sobre o meu baralho, eu falo sobre o meu livro. Esse é o meu baralho, que vocês já conhecem, que eu mostro em todos os vídeos, Naturais de Lenormand. Vocês podem adquirir comigo aqui pelo link na descrição desse vídeo. O meu livro, com Tânia Durão, onde vocês vão encontrar todos os significados, onde vocês vão ter uma profundidade dos significados das cartas e das suas conexões com essa natureza que é viva dentro do baralho. Mas a novidade de hoje é que este livro aqui agora também está no formato digital. Então você que está me assistindo de Portugal, dos Estados Unidos, de qualquer outra cidade, de qualquer outro lugar, de qualquer outro país, você também pode comprar o meu livro e ler, e aprender e conhecer um pouco mais do meu trabalho. Então você também vai poder adquirir esse livro e mergulhar no mundo natural, fazer as relações com as cartas, entender esse universo maravilhoso que está dentro das cartas e que a gente se depara todo dia no nosso cotidiano. E, minha gente, todo vídeo que eu faço aqui pra vocês, eu sempre falo alguma coisa antes de começar, sempre trago alguma coisa assim pra gente refletir sobre a função do canal, sobre a intenção de estar aqui fazendo vídeo pra vocês. E hoje o tema que eu trouxe, foi a questão da verdade absoluta, de trazer conhecimento. O conhecimento, quando a gente fala de conhecimento, a gente está falando de aprendizagem. Aprendizagem significa que é você se colocar disponível a conhecer coisas novas, nada mais, nada menos do que isso. O mundo nos oferta o tempo inteiro situações, vivências, relações, pessoas, para que a gente tenha aprendizagem. Nós estamos aqui nesse plano, eu falo em Gaia, para aprender, para evoluir. Para mim não faz sentido, na minha concepção, no meu conhecimento, não faz sentido ter vindo para um planeta, existir um universo inteiro, planetas, sistemas solares, porque a gente não tem um só, e tantas outras coisas e elementos presentes nesse universo, no cosmos, e a gente tá aqui de passagem para nada. Para mim tem uma grande função, tem uma grande missão, que é aprender, que é evoluir, E o que é evolução? É você melhorar, quer dizer que
você vai deixar de ser quem você é. Não, mas você vai melhorar. E essa semana eu tava ouvindo um podcast do Haroldo, não lembro o sobrenome dele, gente, eu sempre esqueço, mas eu adoro o podcast dele porque ele traz algumas questões do espiritismo e, como vocês sabem, eu sou espiritualista e tô sempre estudando muitas outras questões que perpassam o espiritismo, que vão desde o cristianismo, que vão ao Wicca, as deusas, a outras mitologias, né, a outras culturas. Então eu tô sempre lendo um pouco de tudo, conhecendo um pouco de tudo, porque é a forma como eu gosto de me conectar, conhecer, aprender, né, ler, vivenciar questões que a gente não explica com ciência, que a gente não explica de uma forma cartesiana, né? E seria muita ousadia minha querer fazer isso. Mas nos podcasts, né, que eu escuto dele e no último que eu ouvi, ele estava falando uma coisa que é muitíssimo interessante, né? Sobre a evolução, sobre a transformação e sobre a renovação, que são nada mais, nada menos do que você estar pronto para melhorar. Então, não quer dizer que os conhecimentos que nós temos, né? O que é bom, a gente fala da tecnologia, houve rumores, né, de que a tecnologia, que a internet pode cair, isso vai causar um colapso na parte econômica do mundo, enfim, várias outras questões aqui que eu não vou entrar em detalhes, mas e aí muitas pessoas trazendo esse olhar, a gente tem que acabar com a tecnologia porque só veio para trazer discórdia, a ciência inventou guerra e não sei o que, mas gente, a gente tem que olhar para o que tem de bom, curas, né, para doenças que antes as pessoas não se curavam. Tratamentos, conhecimento, tecnologia. Hoje em dia você consegue ter acesso a tanto conhecimento, a tanta coisa, a tanta pluralidade, a entendimentos, sabe? Então a evolução, ela trata-se de melhorar, de agregar, né? Então você tem uma estrutura que tá boa, é a mesma coisa do sistema político. Se a gente pensar em tempos atrás, né, não vou falar de datas, mas se a gente colocar uma sociedade em que essa sociedade não tinha direitos, as mulheres não tinham direitos, e em muitas sociedades ainda hoje se vive assim, né, as mulheres ainda por questões culturais sem os seus direitos assegurados, mas a gente está num passo de evolução em que jovens estão nascendo com ideia de empatia, com ideia de justiça social, com ideias de equidade. Então, cada vez mais a gente tem visto pessoas com essa necessidade de ajudar o outro. Isso é o que é caridade. Então, quando você se coloca na dor do outro, quando você entende o que uma determinada etnia passa, né? Os povos indígenas, os povos originários, os povos ciganos, os povos vindos de África, e tantas outras pessoas e tantas outras culturas, o tanto de coisa que essas pessoas passaram ao longo da história. E o tanto de gente, de movimentos que vem acontecendo para que essas pessoas tenham visibilidade, para que as suas histórias sejam validadas, para que as suas falas sejam validadas, né? Mais até do que alguém falando sobre eles, mas eles falando sobre eles. Então a gente tem avanços, se a gente for olhar sobre esse viés espiritual, que vale a pena a gente olhar e falar, caramba, é verdade, assim, não é perfeito, né? Nós estamos numa constante evolução, mas a estrutura tá caminhando, as coisas estão funcionando, e a ideia é que cada vez mais, né, quando a gente fala da nova era, a gente não tá falando de uma era gratiluz em que todo mundo se ama e é good vibes, não é só sobre isso, mas é sobre essa renovação, é sobre esse instinto de empatia, de ajudar o outro, de justiça social, de modificar o ambiente em que se vive, em ter consciência sobre o desperdício de alimento, né, em ter consciência sobre a degradação ambiental, em ter consciência sobre a necessidade de você cuidar do seu corpo, de você cuidar desse templo que te abriga, que te acolhe, para que você esteja bem, para que a sua família tenha o melhor de você e para que você tenha o melhor de você. Então, se a gente for pensar nessa renovação toda, a gente está falando, e aí voltando ao podcast do Haroldo, né? A gente está falando de
evolução, de melhoramento. E o que é o oráculo se não um portal para que a gente melhore, para que a gente evolua, para que a gente cresça, para que a gente se expanda? É sobre isso, né? Engana-se quem fala ou quem acha que o oráculo tem a função só para prever. Não, o oráculo ele vai prever. Não sejamos hipócritas de falar não vai ter previsão, não trabalho com previsão, eu vou trabalhar só de forma terapêutica. E a gente tem várias controvérsias, várias questões, várias discussões. Eu tenho vários vídeos aqui que eu quero fazer e trazer pra vocês pra gente levantar esse debate. E eu vou fazendo no meu tempo. Vocês já me conhecem, sabem como é que eu funciono. Que eu gosto de fazer as coisas mais estruturadas e, assim, ter base pra falar pra vocês. Mas o oráculo é sobre isso. É sobre você abrir as cartas, reconhecer a sua vida. Tem muita coisa que a gente sabe, mas a gente precisa ver, precisa ouvir alguém falando, né? Quando a gente faz o estudo da Bíblia, e eu não me lembro agora com a passagem, porque eu não sou boa com essas coisas de lembrar e tudo mais, existe uma questão que fala que a gente precisa, para conhecer a espiritualidade, para imersar na espiritualidade, a gente precisa de um mensageiro. Quer dizer que a gente precisa do mentor? Quer dizer que a gente precisa estar no terreiro? Quer dizer que a gente precisa estar dentro da igreja? Não, não é sobre isso, minha gente. É sobre você se colocar como aprendiz e ter pessoas que conheçam mais do que você para te ensinar. Então, os professores, por exemplo, e não só na esfera espiritualista, mas professores que estão lá ensinando alguma coisa para os seus alunos, né? Eu sou professora de biologia, e a gente é professor 24 horas. Não tem essa de que eu sou professora só na escola. Ou eu estou exercendo a minha mediunidade só no espaço para exercer a minha mediunidade, como a gente já conversou aqui, né? Que a mediunidade e a espiritualidade, ela é exercida e vivida o tempo inteiro. Mas essa semana eu fui lanchar com meu marido e tinha um grupo de adolescentes, de jovens, né? Eu também sou jovem, tá, gente? Mas tinha um grupo de pessoas mais jovens, adolescentes, conversando, falando sobre tsunami, sobre placas tectônicas e tal. E os meninos não sabiam o que era. Cara, não é isso não. Mas não sei o que, não sei o que, não sei o que. E aí meu marido vira pra essas crianças, né, pra esses jovens, e fala assim, ela é professora, ela pode falar com vocês. Aí, pô, a senhora é professora mesmo? Não sei o que. E aí começaram a me fazer várias perguntas e graças a Deus eu sabia responder. Graças aos céus. Mas o que isso quer dizer? Que a gente tá o tempo inteiro aprendendo, a gente tá o tempo inteiro trocando. E aí eu conversei com eles sobre placa tectônica, sobre tsunami. A gente falou sobre várias questões envolvendo biologia, geografia, que não é minha área, mas acaba que entra nessa questão ambiental, essa questão da terra, geológica. E aí, o que é interessante nisso, que isso é o quê? Conhecimento, é compartilhamento, são trocas que acontecem em todos os espaços, formais, informais, em todo canto. Então, como eu sempre falo pra vocês, conhecimento é pra compartilhar, então que a gente não se limite. Todo vídeo que eu faço, eu gosto de trazer essas reflexões no início. Eu sei que vai ter gente aqui falando do vídeo, começa no minuto tal, eu vou lá e apago, porque não é sobre isso só, não é só sobre aprender a interpretar as cartas. É sobre compartilhar saberes, é sobre compartilhar experiências, é sobre trocar com vocês. Aqui é um espaço onde eu posso falar, né? Onde eu posso ser escutar. Se alguém vai me ouvir, se alguém não vai me ouvir, mas eu estou falando, eu estou me expressando. Então, esse espaço de troca que a gente tem na rede social é o que? É uma evolução, é um mecanismo evolutivo para aprender, para conhecer, para trocar, para agregar. É um instrumento que pode ser usado de forma errada? Sim, como qualquer outra ferramenta utilizada de forma errada por pessoas idôneas, por pessoas que infelizmente ainda não estão no seu grau evolutivo, né, numa escala de mais consciência, de mais conhecimento no sentido espiritual. Não tô chamando ninguém de burro, porque, né, para as pessoas não deturparem o que eu falo, mas nesse sentido mesmo de conhecer, de aprender. Então, carta é isso, é aprendizagem, é conhecimento, é agregar, é sair da caixinha, é pensar fora da caixinha. Gente, a gente precisa aprender. Você imagina que todos os nossos clientes que chegarão pra gente serão clientes que terão vivências diferentes, que terão realidades diferentes, que terão e pertencerão a classes sociais diferentes. Se a gente se limitar a conhecer só o básico do básico, porque sempre é propagado de uma maneira, ou porque a
história que se aprendeu foi assim, né? Vamos citar Madame Lenormand, porque eu aprendi que foi Madame Lenormand e foi ela, porque é ela. Por que a gente não pode, abrir a caixinha, né? Como eu falei, criar novas sinapses, criar novas conexões, aprender, evoluir, crescer, e a gente tá aqui para isso. Mas agora vamos aos nossos significados. Já falei com vocês, já dei os meus recados, falei pra caramba que eu adoro conversar com vocês. E o que eu trago aqui sempre vai ter a ver com a cartomancia, porque a cartomancia ela é viva. A cartomancia ela é múltipla, ela é universal, ela é democrática. Ela é um espaço onde a gente pode criar histórias, onde a gente pode criar conexões a partir de um elemento, a partir de um símbolo. E claro que esse símbolo vai ter a sua imagem refletida socialmente, culturalmente, né, no coletivo imaginário, né, que é aquele elemento representa tal coisa para todo mundo, as sociedades enxergam assim, mas também tem um lado do que aquilo me representa, do que é acionado em mim quando eu abro a carta e vejo o coração, quando eu abro a carta e vejo o peixe, quando eu abro o baralho e vou tendo ali todos os símbolos, e não só o baralho, qualquer outro oráculo. Então, o oráculo é isso, é criar conexões, trazer o nosso conhecimento, compartilhar, e é o que eu sempre falo pra gente fechar aqui esse bate-papo, o que é bom, o que faz sentido pra vocês, peguem, guardem, utilizem, compartilhem, né? Coloquem esse saber no mundo, botem esse saber para compartilhar. E o que não é bom, o que não faz sentido, o que não fala com você, o que não conversa com você, o que não tá em sintonia com o que você acredita, você exclui. Simples assim. Dando início pela cartinha da chave. Carta essa, né, que a gente tem aqui, ó, no meu baralho Naturalis Lenormand, uma mão segurando essa chave para trazer essa ideia de que quem tem a chave na mão, alguma chave, vai abrir alguma porta, vai trancar alguma porta, vai abrir algum baú, vai fechar algum baú, vai abrir alguma gaveta, vai fechar alguma gaveta, né? Então essa chave, ela é uma ferramenta, ela é um instrumento, um elemento para abrir e fechar coisas. Então a gente está falando de uma carta que ela abre, ela fecha, né? Ela traz coisas e ela também pode tirar nesse sentido. Quais são as portas da sua vida que você quer deixar aberta? Quais são as portas da sua vida que você quer abrir? Quais são as portas da sua vida que você não quer deixar aberta? Quais são as portas da sua vida que você quer fechar? O que você não quer que esteja mais presente no seu momento? Essa é uma carta que ela traz essa reflexão. E como eu falei, o baralho é para refletir, o baralho é para se sintonizar. Não é só para previsão, o baralho também prevê, o baralho é isso, também faz parte. Toda consulta ela vai trazer conhecimento, e toda consulta ela vai trazer previsão, e toda consulta ela vai trazer essa parte mais holística, né, da carta, por assim dizer, mais terapêutica da carta, mas é agregar. E esse agregar da chave é isso, né? É você refletir sobre aquilo que você quer abrir, sobre o que você quer fechar. Ela é uma carta que ela tá associada também a quem tem autonomia, né? Muitas vezes, o que representa essa chave aqui? Ela pode representar a aquisição de um imóvel, a aquisição de algum bem material, a aquisição de alguma coisa que é importante para o consulente. Então, a chave, né, quando a gente fala assim, eu tive uma ideia, eu já sei, tenho a chave da questão, a chave ali para solucionar. É o quê? Você teve uma ideia, uma carta de ideias, de insights, é uma carta que ela vai te trazer soluções. Então, muitas vezes essa carta vai vir e a gente vai estar assim numa constante, caramba, eu não sei o que eu faço, tô perdida, tô desorientada, e a solução vai chegar, assim, um insight, uma ideia, a resposta vai chegar pra gente, uma pessoa vai bater na nossa porta, vai ajudar, porque ela vai trazer uma solução. Quer dizer que aqui eu sei especificamente qual é a solução que ela vai trazer? Ainda não sei, mas eu sei que ela vai me ajudar, ela vai me responder, ela vai me dar um direcionamento.
E outra coisa que eu sempre falo dessa carta, né, que muitas vezes frustra o consulente, que essa carta aqui é uma carta de autonomia, né, como eu estava falando. Então, qual é a autonomia dessa carta? Dizer que neste momento você pode resolver a sua vida, cabe a você resolver a sua vida, cabe a você a autorresponsabilidade de resolver a sua vida, cabe a você organizar o seu momento, né, dar direcionamento para aquilo que precisa, solucionar alguma coisa que tá pendente. Então, poxa, eu tô querendo fazer tal coisa, por que você não fez se você pode? Ah, mas eu não sei como. Para um pouquinho, pensa, porque a resposta tá aí, vai chegar para você e você vai ter o entendimento. É uma carta que fala sobre entendimentos também. Essa carta é uma carta que ela traz bons prenúncios, ela fala de sucesso, virada. O que é virada de chave na vida da gente? Poxa, é você abrir um local novo, é você se deparar com um mundo novo, um mundo de oportunidades, um mundo onde as coisas que você batalhou lá atrás, que é importante sempre falar, né? Aquilo que você lutou para conquistar, aquilo que você concluiu. Se a gente for pegar as cartas e fazer uma analogia, como a gente faz, por exemplo, com as cartas do tarô, né? Com os arcanos que vão vindo anteriormente, trazendo ali percepções. Se a gente for pensar quem vem antes da chave, a carta da lua, é uma carta de desejos, de sonhos, de ciclos. Então aqui fala que eu vou concretizar o que eu desejo, eu vou concretizar o que eu sonho desde que eu coloque a mão na massa, desde que eu esteja preparada para fazer, desde que eu entenda que a autonomia é minha agora. Aqui é uma carta também que eu sempre falo, que ela tem um simbolismo espiritual muito grande, né? Porque a chave, ela desvenda mistérios, ela desvenda segredos, né? Existem chaves, cadeados que têm segredos para serem abertos. Então ela também pode ser aquela carta reveladora. Então, por exemplo, você tá fazendo uma tiragem no jogo, vem a carta do livro ali falando que tem uma situação oculta, vem uma carta da lua com o livro falando que tem alguma situação oculta, vem uma raposa te trazendo uma atenção, uma combinação assim, fala, cara, tem coisa escondida. E logo em seguida tem a carta da chave, mas você vai descobrir. Você vai conseguir entender o que está acontecendo. Você vai conseguir abrir toda essa situação, desvendar todo esse mistério para que você tenha entendimento. Quanto que essa chave vai fechar a vida da gente, né? Porque quando ela vai abrir, ela vai falar o quê? É você, é sua autonomia, é sua coragem, portas se abrindo, depende das combinações que estão no entorno dela, depende das suas atitudes. Essa é a carta do livre-arbítrio, né? Então, se a gente pensar em livre-arbítrio e em destino, a gente está falando de coisas que são distintas, mas de coisas que se complementam, né? Se a gente pensar no destino, é a nossa vida, é aquilo que muitas vezes está predestinado, que está escrito. Mas tem muita coisa que eu mudo no meu destino, né? E será que isso que eu mudei com essa autonomia também não estava no meu destino? Também não estava escrito, né? São reflexões que a gente sempre se faz, porque a verdade é que a gente nunca vai saber, né? A gente só vai saber quando passar para o outro lado, quando tiver o entendimento de causa, mas até lá, muita coisa a gente não vai ter resposta. Então essa é uma carta que ela fala de entendimento, ela fala de soluções, ela fala de que as coisas, né, ela fala que as coisas vão melhorar, que as soluções vão chegar, que você está pronto, apto para resolver alguma coisa, que você está com empoderamento para fazer o que você quer nesse momento, para resolver as questões da sua vida, para trabalhar aquilo que é preciso. Então essa é uma carta que ela traz essa importância. Gente, essa carta aqui é uma carta que eu gosto bastante. Quem não gosta? Ah, eu adoro essa carta. Carta dos peixes. Porque a carta dos peixes, né? Ela é uma carta animal. Ela traz essa simbologia da fartura. Olha só, vou botar bem de pertinho aqui para vocês verem, né? O meu baralho, eu quis trazer um cardume aqui com muitos peixes, como se eles estivessem ali na corrente, indo para algum lugar, né? Um cardume que tá seguindo a corrente. E essa carta é uma carta que ela vai falar de abundância, ela vai falar de seguir o fluxo, né? Se a gente pensar no peixe enquanto animal, a gente tá falando de um animal, e no meu curso de baralho cigano, tem de brinde para vocês, aqui na descrição do vídeo tem o link para acessar e os valores estão ótimos, aproveitem. Eu coloquei as aulas de baralho cigano animal, que era um outro curso, a parte que eu dava separado, junto com o curso de baralho cigano. Então, vocês vão comprar 2 cursos e vão pagar um, né? E vocês vão ter aulas com durações, assim, de
1 hora e 15, 1 hora e 5, sobre cada carta animal, né? Que era um curso que eu dava, baralho cigano animal, tem até vídeo falando sobre isso aqui, porque a gente entra em profundidade no comportamento desses animais. Por que é importante a gente conhecer o comportamento desses animais? Por que é importante a gente conhecer o que esses animais representam na natureza? Porque foi a partir da observação deles, é a partir do símbolo, elemento que eles são, né, da observação, que se criou o que as cartas trazem enquanto significado, tá? Então são animais que existem em abundância no mar, são muito abundantes. São animais que têm o sangue frio, então eles não são animais que têm aquele... Em geral, tá? Porque existem espécies que possuem cuidado parental, mas em geral eles não têm esse cuidado parental, então eles são mais frios, né? Eles copulam, colocam suas ovinhas ali, os peixinhos vão nascer e muitos já vão seguir a vida. A gente tem o Nemo, que tem o cuidado parental, né? O peixe palhaço, a gente tem cavalo marinho, a gente tem beta, a gente tem as piranhas, por incrível que pareça. Então, existem aqui comportamentos também distintos nesse grupo. Nesse grupo a gente tem tubarões, que são peixes também cartilaginosos, enfim. Não vou entrar em tantos detalhes aqui, mas é só pra gente entender que são animais abundantes. E essa abundância que esses animais representam, ela é vista não só porque eles estão aos montes, nos mares, nos rios, nos lagos, né, e nas lagunas, e nas águas de forma geral, mas porque representam a base da economia populacional de praticamente todos os lugares, né? Base da economia não, mas assim, a base alimentar, econômica de muitos povos, né, de muitas culturas. Se a gente for pensar a cultura chinesa, a cultura japonesa, em que a alimentação é muito baseada em animais do mar. Então eles têm uma importância muito grande no que diz respeito a isso. Então é uma carta de abundância, é uma carta que fala sobre questões financeiras, né? É a carta do dinheiro, gente. E aí, porque eu adoro essa carta? Porque quem não gosta de dinheiro, gente, dinheiro é bom sim. Dinheiro paga conta, dinheiro melhora a nossa qualidade de vida. A nossa moeda de troca aqui em Gaia é moeda financeira, a gente precisa de dinheiro, né? E a gente tem várias correntes espiritualistas que não entendem a importância do dinheiro na vida das pessoas. A gente não deve colocar o dinheiro como prioridade, mas a gente deve ter um entendimento de que o dinheiro, se a gente teve acesso a essa moeda, se a gente teve a capacidade de criar uma moeda, né? Que é a questão que eu falei lá no início do vídeo, da evolução, do melhoramento de um sistema, das coisas boas que são criadas, que devem permanecer e a cada dia a gente melhorar. Então, se a gente teve a opção e a oportunidade de criar moedas para facilitar a troca, né? Para facilitar esses bens e esse acesso, isso é bom. Agora, as pessoas falam assim, mas o dinheiro corrompe as pessoas. Não é o dinheiro que corrompe as pessoas estão corrompidas, porque as pessoas boas com dinheiro na mão, elas vão ajudar as pessoas, elas vão fazer caridade, elas vão ajudar os animais, elas vão ajudar o planeta, elas vão se envolver em projetos para o bem comum, para o bem coletivo também. E é errado a gente dizer que a gente tá aqui, a gente não deve querer aproveitar o que a vida tem de bom, que a gente não deve querer ter conforto, que a gente não deve querer comer bem, segurança alimentar, segurança patrimonial, segurança relacionada à saúde, isso é direito, isso é qualidade de vida. E é isso aqui, é essa moeda que faz isso. Infelizmente, voltando a falar, não é isso aqui que é ruim. As pessoas corrompidas, não pelo dinheiro, por seu caráter, por suas ações, deixam o poder e a ganância subir a cabeça e acabam fazendo com que aconteça desigualdade social, escassez, né? E todas as outras mazelas acarretadas pelo comportamento humano, que não é o dinheiro que faz isso, é o vício do poder, né? E o dinheiro, ele traz poder. E a forma como você vai usar esse poder é você que vai ter que saber aí sobre o seu caráter, sobre a sua índole, sobre os seus ideais. Mas, e essa é uma temática financeira que a gente está o tempo inteiro falando nos atendimentos, porque é uma das áreas que a gente mais atende.
pessoas que estão com problemas financeiros, pessoas que estão com dívidas, pessoas que estão desempregadas, pessoas que não estão conseguindo pagar suas contas, né, que não estão conseguindo comer bem, pessoas que estão com dificuldade na vida material. E aí, a partir disso daqui, a gente vai identificar onde está o problema dela. E a partir disso, a gente vai entender como a gente pode ajudar essa pessoa por meio da leitura oracular. Não é trazendo sua vida vai melhorar, você vai ficar rico. Não é sobre isso só. É sobre você trazer o direcionamento. Olha, tá ruim porque tem esse lado teu. E aqui existe uma energia muito poderosa, que é a energia da mentalização, né? De você pensar também na questão da abundância, de você se colocar como um ser abundante. Às vezes a gente fica querendo ter 1000 coisas, pensando em 1000 coisas materiais, mas a gente não percebe como a gente já é abundante na vida material, porque essa carta representa a vida física, a vida material, e não só o que a gente tem de material, mas a vida material. Eu sou matéria, eu sou orgânica. Ai, que orgânico, Narcisa, né? Mas eu sou matéria, eu sou orgânica, eu tô aqui, eu vivo aqui. Se eu habito esse plano físico, se eu vivo esse plano aqui orgânico, né? Então eu tenho aqui questões orgânicas para viver, para resolver, e eu preciso, né, do que é orgânico para sobreviver. Porque eu ainda não evoluí a ponto de não precisar vir pra cá, passar por essa, né, por essa transição toda, comer, me alimentar, dormir. Então, é uma carta que ela fala pra gente olhar pro nosso plano material, como a gente pode melhorar o nosso pensamento, a abundância, né? E aí, como eu tava falando, que eu acabei entrando em outro assunto da parte material, mas de você olhar pra sua vida hoje e ver o que você tem de abundante nela. Às vezes você tem uma pessoa legal do seu lado, você tem uma casa confortável, você não passa fome, você não passa frio, você tem uma cama boa pra dormir, você tem segurança pra chegar na sua casa, né? Claro que o mundo, né, é aquele caos. A gente todo dia, né, nasce sem saber quando vai dar o nosso pontinho ali pra ir embora. Eu não quero ir embora agora, eu quero ficar muito tempo aqui em Gaia, porque ainda tem muita coisa pra viver aqui, né? Mas a gente não sabe o nosso dia. Então, essa é uma carta que fala pra gente sobre essa necessidade da gente olhar pra nossa vida material com afeto. Da gente entender que o que a gente já tem pode até não ser o suficiente, porque eu desejaria mais. Mas para o meu momento é o suficiente para me deixar segura. Para não passar fome, para não passar aperto. E olhar para as pequenas coisas que vão melhorando quando você começa a olhar o lado positivo. Como as coisas vão melhorando. Não é só sobre, ai, gratiluz, obrigada, meu Deus. Não é sobre isso. Mas é realmente sobre você olhar e falar, cara, poxa, eu tenho casa, eu tenho comida. O mínimo eu tenho. Eu posso não estar rica, posso não estar comendo o que eu quero. De repente eu tô, sei lá, um mês mais apertado, tô comendo salsicha, tô comendo arroz, tô comendo miojo. Mas não está me faltando o alimento, embora seja direito de todo mundo ter segurança alimentar. Evitar ultraprocessado. Deveria ser um direito assegurado. Porque a gente está falando de alimentação de qualidade, né, de se alimentar bem, para que a nossa saúde fique bem. Porque alimentos ultraprocessados vão defasar a nossa saúde. Mas não é a realidade de todo mundo. E não é a realidade de todo mundo porque não tem que ser. Não é a realidade de todo mundo porque governantes, né, se a gente for falar assim, numa esfera mais material, governantes não fazem essa distribuição de renda de uma forma igualitária, como deveria ser, né? Onde todo mundo deveria ter essa segurança alimentar, onde o alimento não deveria faltar, onde o conforto para dormir, porque todo mundo tem direito ao conforto. Ah, mas você vai ser, vou dar um exemplo, tá? Ah, mas fulano é socialista, quer ter um negócio bom. Sim, e todo mundo tem que ter direito a ter alguma coisa boa, né? Porque a gente tá em Gaia pra usar e usufruir do melhor, desde que a gente não prejudique ninguém, desde que a gente não prejudique o outro, desde que a gente não prejudique a nós mesmas, tá? Bom, essa é um pouquinho da minha opinião sobre o tema é muito extenso, poderia ficar aqui horas e horas falando sobre isso, mas essa é uma carta que fala da energia material, da energia financeira, sobre mudar a mentalidade sobre dinheiro, sobre mudar a mentalidade sobre a vida material. É uma carta de milagres também, gente. Essa é uma carta muito associada ao milagre de Jesus, né, de fazer ali a multiplicação dos pães e dos peixes,
e alimentou uma multidão. Jesus foi lá e fez assim, ó, pá, vai ter comida para todo mundo. Não foi só sobre isso. Mas o que ele quis mostrar pra gente dentro dessa questão? Do compartilhamento. De ter pra mim e de poder dividir. Que isso é uma coisa que eu estou aprendendo. Porque eu sempre fui muito egoísta. Eu sempre fui muito ciumenta com as minhas coisas. O que é meu, não quero dar nada pra ninguém. Eu tô melhorando. Mas quando eu era mais nova era terrível. E a gente tá aqui para o quê? Evoluir. Melhorar. É o nosso melhoramento. Então o milagre de Jesus quer ensinar pra gente que o compartilhamento, né? Você dividir o que você tem, você multiplica. E quando você multiplica, você gera fartura, você gera riqueza, você gera abundância. Abundância. A gente tem aqui nessa carta, a gente pode falar do batismo também nas águas, né? Porque o peixe é um elemento muito sagrado. O peixe todos os elementos da natureza são, tá? Pra mim, mas é um elemento que pro cristianismo é muito sagrado, né? Então a gente aqui tem um símbolo da vida, um símbolo da multiplicação, um símbolo da ressurreição, né? Um símbolo dessa potência de Jesus aqui nessa carta. Eu olho pra essa carta e vejo muito essa potência, né? De como Jesus em matéria veio aqui pra poder ensinar que ninguém seria salvo se não amasse o seu próximo, se não fizesse caridade, se não fosse justo, se não fosse empático, se não se compadecesse com a dor do outro, se não brigasse pela causa do outro, se não se colocasse no lugar do outro, que é difícil, que a gente não faz sempre, né? E aí vocês vão ver na internet muita gente falando, porque a gente, vamos amar o outro, e namastê, não sei o que. Gente, a gente não ama todo mundo, não. A gente quer amar todo mundo. A gente precisa amar e respeitar as pessoas. Mas é aprendizagem, é evolução, é jornada, é melhoramento. Essa é uma carta que a gente pode falar de renovação e evolução, né? De ir pra frente, de seguir a corrente, né? De buscar o melhor. Os peixes estão seguindo a corrente para se reproduzir, para se alimentar, né? Então é pra gente aprender aqui com essa carta sobre esses aspectos. Carta da âncora é uma carta que eu gosto. A gente tem algumas questões aqui nessa carta interessantes. A primeira delas é que a âncora, né, ela serve ali para poder fazer com que a embarcação não vá embora. Então ele fica ancorado, parado em algum lugar, e ele vai meio que superando ali algumas intempéries. Se chover, se ventar, o barco vai estar lá e não vai embora. Ele vai ficar ali ancorado, aportado em algum lugar. Então ele fala de uma segurança, né, de você estar passando por um momento crítico. Ele não, ela, né, a carta e a âncora. Mas de você estar passando por um momento crítico e você olhar e falar assim, caramba, mas eu vou resolver isso, eu vou passar por isso, eu tenho condição de passar por isso. Pode não estar o melhor do melhor, mas eu tenho condição de passar por isso. É a carta, né, no jogo da esperança, em que você tinha que chegar nela para você ganhar o jogo. Então ela fala de esperança. Gente, o que é esperança? É acreditar no dia melhor. É acreditar que as coisas vão melhorar. Que hoje pode não estar bom, que hoje pode estar me faltando alguma coisa, que hoje pode estar de determinada forma, mas que as coisas vão melhorar. Eu vou confiar. Eu vou entregar na providência divina. Ela não é a carta da providência divina. Isso a gente tem no lírio. Mas ela é a carta que vai falar que as coisas tendem a melhorar, que as coisas tendem a se equilibrar, porque ela é uma carta de equilíbrio. Embora ela seja uma carta que tá no mar agitado, né? E o barco vai balançar, o navio vai balançar, ela tá ali ancorada, paradinha, para que esse barco não suma, né? Para que essa embarcação continue ali ancorada e aportada em determinado local. Mas ela também pode ser retirada, então você também pode se retirar. Ela fala também de se retirar de algumas situações quando é preciso. Porque você pode estar ancorado em alguma coisa, você pode estar aprisionado em alguma coisa, né? Sem conseguir sair de uma situação que você poderia simplesmente sair e ir embora, que não tá legal. E ela tem mais uma coisa de interessante, que é, pra mim, a carta do trabalho, tá? Eu já comentei aqui nos vídeos com vocês, e eu sempre recebo essas perguntas: em qual escola eu jogo? Qual é a escola que eu sigo? Eu posso me encaixar na escola brasileira? Sim, com certeza, porque sou brasileira, obviamente.
Mas a visão que essa carta me traz, talvez por uma afinidade muito grande com a interpretação da Odete e por ter sido um dos primeiros livros que eu peguei para ler, assim, sistematizadamente, estudando, né, de uma forma mais aprofundada e de identificação, eu vejo trabalho nessa carta, né, no método alemão da Odete. Então eu vejo essa carta como trabalho. Aí aquilo que a gente sempre conversa, o trabalho ele pode ser visto em várias outras cartas, mas para mim é na âncora. Aqui no Brasil é vista no livro. Tem gente que vê na foice, que é o símbolo do trabalho, né? O valete da foice, ele é virginiano. Então, ele é a representação desse trabalho. Mas Capricórnio também. Mas, no meu ponto, eu tô falando aqui da minha visão, tá, gente? Um pouquinho do que eu vejo. A Lua, por exemplo, na região da França, né? Na região da França, ótimo. Na França, na leitura francesa, trazendo essa visão de trabalho. E outras cartas, né, que outras regionalizações vão trazendo. Mas eu vejo o trabalho aqui nessa carta. Então ela é uma carta que vai me representar o trabalho. Quando eu faço uma mesa real, aonde que eu vou procurar o trabalho da pessoa? Na âncora, eu vou ver como é que tá a situação profissional dela, vou ver os conselhos que tem ali para a área dela, vou ver o que ela tá vivendo no trabalho, vou olhar a casa da âncora. Vou olhar aonde a âncora caiu, em qual casa da mesa real a âncora caiu. Então eu vou analisando essa âncora para entender a vida daquela pessoa, a estabilidade, a segurança. Claro que a pessoa fala, mas a estabilidade está na casa, sim, que é a tua rotina, é o teu lar. Aqui a gente está falando de uma segurança, como você lida com as intempéries, né? Como que você tá, essa tua visão de olhar para o futuro, de ter entendimento do futuro. Se você está aprisionado em alguma situação. E uma coisa que eu sempre gosto de falar é que os aspectos negativos das cartas, eles vão se revelando conforme as energias que estão ali do entorno de outras cartas. Cartas mais negativas, cartas mais positivas. Se a gente estiver fazendo um jogo em que você tem uma leitura com casas negativas, a parte dessa carta, né, quando cai numa casa negativa, ela vai trazer o significado negativo dela, vai evocar o significado negativo dela, vai vir à tona esse significado, tá? Então, âncora para vocês, carta que para mim representa trabalho, que fala de uma certa estabilidade, buscar uma estabilidade, enfrentar intempéries. Uma carta que fala sobre esperança, sobre acreditar no futuro, fala sobre se ancorar em determinada situação, né? Sobre você também muitas vezes estar aprisionado em determinada situação. E é uma carta que pra mim ela é próspera. Ela é próspera porque pra mim ela é trabalho, e trabalho pra mim traz prosperidade. Né? Eu não me vejo sem trabalhar, eu não me vejo sem a minha independência, eu não me vejo sem ganhar meu dinheiro. Então, essa é uma carta que pra mim também fala desse ciclo aí de cartas materiais que trazem independência, que trazem liberdade, né? Toda mulher que trabalha aí, diretamente falando para as mulheres, né? Mas toda mulher que trabalha, toda mulher que ganha seu dinheiro, toda mulher que tem ali os seus recursos pessoais, independente da vida que cada um tenha, da visão de mundo que cada um tenha, mas é muito bom a gente ter a nossa independência financeira. Muito bom a gente ganhar o nosso dinheiro. É muito bom a gente comprar as coisas que a gente quer. Né? Então é uma carta que tá uma visão que eu tô falando associada aos peixes, mas que também se associa a essa carta porque eu vejo o trabalho nessa carta. E, gente, chegamos à nossa carta final, cartinha da Cruz, que é uma carta também que tem algumas polêmicas envolvendo, porque aqui no Brasil ela tem uma leitura, na Europa ela tem outra visão, e eu vou falar o que eu acho dessa carta, como eu vejo essa carta, lembrando de novo que a minha visão é misturada, eu faço mistura de simbologias porque eu vejo o baralho assim. E aí eu falo assim, mas não pode misturar as escolas, não pode misturar os significados. Gente, não pode por quê? Se é a forma como sai no meu jogo. Né? E o que eu falo pra vocês aqui, eu não tô falando porque eu li só, não. Porque eu li, era assim, lá no livro tal, tava assim. Não, eu me identifiquei com a leitura, mas eu vi isso aqui na prática. A carta falou comigo dessa forma. E antes da gente falar sobre a carta da Cruz, que prática é essa que eu oriento que vocês façam para conhecer a forma como as cartas falam com vocês? Carta do dia. Ju, quero jogar carta, quero ser cartomante, quero fazer seu curso, quero aprender mais, quero ser profissional, então vai jogar a carta todo dia pra você.
até o dia que você não jogar mais baralho quando você não quiser mais, ou até o dia que você morrer jogando carta, ficar velhinha jogando carta, que é a minha pretensão, né? Ficar velhinha com as minhas cartinhas que eu não consigo me ver sem minhas cartas. Por que eu falo isso? Porque isso não é exercício para iniciantes, isso é exercício para a vida. Porque a carta que você tira no dia, seja como energia do dia, seja como conselho, seja como esse direcionamento, ela vai trazer ali o que ela é. E você vai viver o seu dia, você vai passar por situações, e se você associar as situações que você viveu no seu dia, se você fizer relações, se você conectar as suas vivências àquela carta que você tirou naquele dia, eu tenho certeza que você vai encontrar coerência, que você vai encontrar significado e contexto relacionado à carta. E aí você vai começar a entender como que essa carta fala com você. Por exemplo, já falei aqui pra vocês, carta do trevo, pra mim, fala comigo como escola europeia, como escola brasileira. Já tentei falar, não, mas é a sorte, é nada. É atraso, é desafiozinho, né? Esquecer um negócio, é perder ônibus, né? Porque no caso aqui Rio de Janeiro eu ando de ônibus, né? Então assim, é perder o ônibus no ponto e ficar com raiva. Aí de vez em quando falar umas coisas que não deve, me estressar, porque a gente é humano, a gente tá aqui pra evoluir, ninguém é perfeito. Fazer essa análise crítica sobre isso. E aí você tirou a carta do dia, o trevo. Bum, perdi o ônibus. Cheguei no trabalho e tive estresse. Aconteceu não sei o quê. Putz, tirei o trevo. O trevo fala comigo dessa forma. É isso. Então, aqui, nessa questão de interpretação, estejam atentos a isso. Façam a carta do dia para saber como que essa carta vai falar com vocês. É isso. Fez a carta do dia, tá estudando o baralho. Quando você fizer jogos, você vai conseguir ver, você vai conseguir ter clareza do que aquela carta tá falando pra você. E outra coisa, cada carta fala com você de forma diferente, pra cada pessoa. Você vai fazer um jogo com a carta da cruz, pra uma pessoa vai ser uma coisa, vai evocar uma situação, um contexto, uma história, e pra outra pessoa, outra história, tá? Bom, mas voltando aqui ao significado da carta da cruz, olha, minha carta da cruz é essa carta com uma pessoa ajoelhada, que pode estar rezando, que pode estar suplicando, que pode ter chegado num momento de desespero na vida em que nada mais restava para ele além da fé. É uma carta de fé. Ai, mas a carta das estrelas. A carta das estrelas é uma carta de espiritualidade universalista. Conexão com todo, conexão com o cosmos. Ela não é uma carta de fé. Ela é uma carta de conexão. É uma carta de abundância espiritual. Uma carta de você se sentir conectado. Ali eu sei que a espiritualidade está ali. Aqui eu coloco essa fé em prática. Eu trago essa espiritualidade do astral, eu trago essa espiritualidade do emocional, do meu mental, e aqui eu vivo essa espiritualidade em fé na vida material. Então, um dos primeiros significados dela, fé, sobre ter fé. E o que é ter fé? É só acreditar em Deus? Não, é acreditar que você não está sozinho. É acreditar que você vai ser amparado, que vai vir uma solução para você. É acreditar em si mesmo, ter fé em si próprio. Mas essa é uma carta que ela é muito conectada à religião, né, gente? A gente está falando de um símbolo que é cristão, que é a cruz, né? Então é um símbolo que foi adotado pelo cristianismo. E é uma cruz que ela fala da dor, da fé. Ela fala de Cristo, né? Ter morrido por nós na cruz. E depois ter ressuscitado, e aí tem várias histórias sobre isso, procurem, porque não é só sobre o que tá na Bíblia, tem muito mais coisa que é legal da gente ler, que é legal da gente saber também, mas não é tema para esse vídeo aqui. Mas ela traz essa simbologia de Cristo na cruz, né? De Cristo que morreu para salvar as pessoas, para libertar as pessoas, né? Para ensinar, para trazer ensinamento. Então a cruz, ela tem esse lance da fé, esse lance da resiliência, da persistência, de estar ali, eu acredito, eu confio. Mas aqui é muito difícil, é muito pesado, não é fácil. Aqui eu choro, aqui eu sofro, aqui eu como pão que o diabo amassou, literalmente. Aqui não tem essa de, é uma coisinha... Não, gente, aqui é dor mesmo, dor, sofrimento.
né? Às vezes a pessoa passou por um luto, a pessoa tá sofrida, não tá bem. Essa carta é uma carta que traz sofrimento, esse pesar, né? A gente tem o sofrimento de Maria aqui quando Cristo é crucificado, mesmo sabendo que ele estava morrendo porque assim foi predestinado, porque era parte da sua evolução espiritual, da sua jornada aqui conosco. A gente tem Mãe Maria aqui chorando por seu filho, porque era uma mãe chorando por seu filho. E uma mãe chorando pela morte do seu filho é doloroso. A gente nem imagina, a gente que é mãe não gosta nem de pensar como que deve ser essa dor. Então ela é uma carta de dor, né? E a gente tá falando também aqui da cruz como instrumento de tortura. Jesus foi torturado, né? No Império Romano, ladrões, pessoas que não obedeciam à lei, né? Que estavam à margem da lei ou simplesmente não faziam nada, mas foi designado assim, eles eram crucificados como tortura. Era um instrumento para torturar. Então, esse instrumento de tortura, que era a cruz, para crucificar, a crucificação era muito comum em Roma, dito a evolução que eles tinham na época. As pessoas aqui sofriam, as pessoas passavam pão que o diabo amassou, ficavam presas aqui até definhar, até morrer, com dor, com fome, com sede. Então não é uma carta leve, né? Não é uma carta que fala, ai que beleza, vitória. Aqui no Brasil ela é vitória. Aqui no Brasil ela é você chegar no máximo e deu certo. Mas eu tô trazendo aqui, antes de falar do que eu acho aqui, do que é no Brasil e do que é na Europa, eu tô trazendo o simbolismo da cruz, né? Então assim, ela traz essa dor, ela traz esse sofrimento, mas ela também traz a fé. Porque quem é cristão entende que Jesus é seu salvador, que Jesus morreu na cruz para salvar, né? Então ela é o símbolo de Cristo, ela é o símbolo de Jesus, né? Então ela tem esse poder da fé, ela é o símbolo da igreja. E aí, né, quando a gente fala dela nesses significados mais abrangentes, aqui no Brasil a gente tá falando, como eu falei, de vitória. A gente tem um lance aqui que fala de conquistas nessa carta. Era muito comum também povos que invadiam outras terras e que dominavam determinado território colocassem uma cruz, principalmente povos cristãos, né? Colocavam uma cruz ali para dizer que foi conquistada como símbolo da sua fé, da sua honra. Se vocês querem ver um pouco desse contexto histórico, Vikings, por exemplo, que é uma série que eu vi, é muito interessante, é um pouco sangrenta pra cacilda, né? Dá uns nervosos pra quem não gosta de ver sangue, como eu, por exemplo. A gente passa os nervosos, mas é uma boa série pra você ver mesmo muita coisa, pra você ter entendimento de muito contexto histórico, da igreja, dos bárbaros, né? De várias culturas ali, da revolução. Não sei nem se eu posso falar da revolução da agricultura nessa época, né? Porque a agricultura já era algo que já estava mais se organizando melhor, a agricultura, o manejo dos animais, a manipulação dos animais para ter ali em cativeiro, para consumo, para pele e tudo mais, sem aquela coisa só do ser caçador, assim, tinha também, né? Mas, enfim. Mas é uma série interessante para você ver essas relações religiosas da igreja, as relações dos pagãos, né? Então, é interessante sobre esse viés. E aí, né, por que eu falei dessa série? Porque quando haviam guerras e confrontos, os cristãos que conquistavam, por exemplo, um território que era viking, né, que estava ali ocupado por bárbaros, assim como eles chamavam, eles colocavam a cruz como símbolo da fé deles e eles colocavam a fé deles como imposição para outros povos. Então tem essa coisa da conquista aqui nessa carta, né, nessa visão. Então a gente aqui no Brasil tem esse simbolismo de conquista, de vitória, de dar certo, mas aqui a gente também tem um simbolismo de resiliência, como eu falei, né? Que é você continuar insistindo ali, de você continuar, por exemplo, a oração. Quando a gente faz uma novena, o que é a novena? A gente vai rezar todo dia. Quando a gente faz a limpeza de Miguel Arcanjo, são 21 dias de limpeza espiritual e de oração.
É resiliência, tá ali fazendo oração, tá ali em fé, tá ali, ó, persistindo na fé. Aqui, né, se a gente falar no contexto europeu, a gente tem esse lado do sofrimento, a gente tem esse lado da fé também, aqui no Brasil também são similares, mas a gente tem esse contexto da dor, do luto, da tristeza. Aqui eu tenho que abrir mão de alguma coisa para conquistar outra, né? O que Jesus fez? Ele abriu mão da sua vida para dar a vida pra gente. Ele deu a vida dele pra gente ser salvo. Então, isso no contexto cristão, né? Então, aqui a gente tem essa força do abrir mão de alguma coisa, ter que deixar alguma coisa assim, olha, eu até vou fazer, mas eu vou ter que deixar de fazer outra coisa. Ou eu vou ter que, tipo, não vou... quero comprar um imóvel, quero comprar uma casa. Tá. Você vai ter que parar de comer na rua. Você vai ter que economizar, você vai ter que parar de comprar coisas. Você vai ter que economizar, você vai ter que, né, mudar um comportamento, assim, banir alguma coisa ali da sua vida pra que uma coisa que você quer muito, com muito sacrifício, dê certo. Porque aqui dá certo com muito sacrifício, com muita fé, com muita oração, com muita reza, tá? Meus amores, chegamos ao final do vídeo. Acho que esse vídeo ficou longo pra cacilda, mas não tem problema, que é o vídeo do nosso fechamento de significados. Eu espero que vocês tenham gostado dos significados das cartas, como eu falei no início do vídeo. Um vídeo pra agregar, pra acrescentar, não é um vídeo pra ser verdade absoluta. Não é um vídeo com significados verdadeiros, ela está falando a verdade absoluta. Estou falando o que sei, o que eu leio, o que eu estudo, o que eu vivo, o que eu entendo do Lenormand, né? Fique livre para entender, para criar as suas versões, para criar as suas conexões com o Lenormand. O que nesse fechamento eu quero que vocês façam? Façam o exercício da carta do dia para começar a iniciar o estudo de vocês, né? Lembrando que nós estamos fazendo esse fechamento de um mini curso que eu tô dando aqui para vocês de forma gratuita, com os significados mais aprofundados, falando um pouquinho mais sobre as cartas, trazendo um pouco mais sobre a minha visão, para que vocês possam dar esse pontapé inicial no estudo de vocês, tá? Livros, vocês vão encontrar aqui no canal livros que eu indico. Então tem alguns vídeos com livros para iniciantes. Tem o meu livro que também vai dar uma base boa para vocês. Como eu já falei agora, tá no formato digital. Vocês podem comprar aqui pelo link. Então, assim, material para vocês estudarem, tem. Então estudem. Quer falar sobre cartomancia, quer conhecer sobre cartomancia, quer jogar a carta, quer ser cartomante, estuda. O caminho é o estudo. O caminho é o conhecimento. Nenhum profissional se forma sem estudar. Não tem médico sem estudo, não tem professor sem estudo, não tem psicólogo sem estudo, não tem cozinheiro sem estudo. Tem que estudar, tem que entender do assunto, tem que aprender, né? Então a gente só sabe de alguma coisa se a gente só aprende quando a gente se coloca como alguém que não sabe de nada e tem sempre a aprender. Então façam como parte desse mini curso a carta do dia, tirem a carta do dia, tomem nota, tenham um caderninho, eu nem tô com o meu caderninho aqui, mas tenham um caderninho, por exemplo, que não é esse que eu uso outro, mas tenham um caderninho para vocês anotarem as coisas, para vocês anotarem a carta do dia. Tirei a carta da cruz, a cruz é tal coisa, tal coisa, tal coisa. Bota um significado ali, 2, 3 linhas, só para você entender. Faça isso pela manhã, antes de você sair de casa. Quando você voltar, anota as coisas que eram parecidas com a carta que você viveu no dia, os acontecimentos, as situações, as falas, os pensamentos, os insights, tudo que tem a ver com aquela carta que você viveu no dia. Ai, mas vai dar muito trabalho, mas é estudo, estudar dá trabalho, né? Se você não quer ter trabalho estudando, aí é a tua opção, né, meu querido? Aí fica difícil. Mas é isso, assim, o caminho é esse, tá? O caminho básico para iniciar, para ser um bom cartomante, para você entender, na verdade, as cartas, saber o que cada carta fala. Você só vai entender se você vivenciar a carta. Se você não vivenciar, você pode ler 300 coisas que você vai ficar na dúvida, não vai saber o que aquela carta tá falando com você. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, me sigam no Instagram, vejam aqui a descrição do vídeo que tem os links dos cursos, dos livros, dos produtos, do meu baralho. Teremos novos vídeos aqui no canal, vou fazer pra vocês vídeo trazendo outras coisas que a gente tem que conversar, outras coisas que a gente precisa discutir sobre cartomancia. Vou criar uma nova série pra vocês aqui de estudos, podem ficar tranquilos, porque a minha função aqui é ensinar, é compartilhar um pouco do que eu sei e aprender com vocês também. Meus amores, e
primeiro vídeo do ano. Desejo a todos um feliz ano novo, que esse canal cresça, que a gente compartilhe cada dia mais, que novas ideias surjam, que novos conhecimentos venham e que a gente possa estar sempre aqui nessa liberdade de falar, nessa liberdade de trocar, na liberdade de aprender, na liberdade também, desde que a gente respeite o direito do outro, sempre, isso é importante, né? Até na forma de comentar. Aceito críticas, mas eu sou um pouco, né, às vezes eu respondo as coisas, gente, eu tô evoluindo também. Mas é sobre isso, tá? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se inscrevam no canal, fiquem comigo e até o próximo vídeo. Grande beijo, feliz ano novo, que 2024 seja muito, 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 muito potente pra todos nós.